Está instituído o marco da destruição do direito à propriedade privada no Brasil. Não era de se estranhar, estamos sob a gestão PT e, naturalmente, a sua propriedade, a propriedade privada, é colocada em segundo plano. Ou pior, é sumariamente violada por aqueles que deveriam defendê-la. Nunca é demais lembrar que o direito à propriedade é um direito humano de primeira geração, mas justamente aqueles que dizem de defender os direitos humanos são os primeiros a violá-los. O marco da desobediência, o marco do descumprimento aos direitos. O ministro Flávio Dino, aquele que era filiado ao Partido Comunista do Brasil, ou seja, naturalmente, o ministro comunista do STF, deu uma decisão absurda. Ele determinou a desapropriação das terras afetadas por incêndio. Ou seja, a destruição causada pelos incêndios no Ministério do Meio Ambiente, chefiado pela Marina Silva, outra comunista aliada ao Lula, gera a perda da propriedade pelos proprietários que foram afetados. Ou seja, primeiro você tem o prejuízo da queimada, a perda ambiental da queimada, a perda das suas produções, da pecuária, da agricultura daquela terra, e depois você perde a terra, porque por conta da Marina Silva, você teve a sua terra incendiada. Incrível! Esse é o Brasil do PT. Vamos começar pelo básico. A propriedade privada, ela é a base de toda a sociedade. Ela é a base da família, porque é naquele ambiente de segurança que você consegue constituir a sua família. Ela é a base negocial do agro, ela é a base negocial de tudo. É um setor seguro para investimentos. É o que faz com que a sociedade se garanta. É a essência, inclusive, do modelo capitalista, que é justamente onde você obtém a sua propriedade. Mas isso tudo foi deixado em segundo plano. E pior, o Flávio Dino foi além. Ele determinou que a União e os estados da chamada Amazônia Legal e do Pantanal impeçam a regularização fundiária de áreas com ilícito ambiental e promovam ações de indenização contra os proprietários. Ou seja, se eventualmente acontecer um ilícito ambiental naquele local, os proprietários da terra ainda vão ter que indenizar o Estado. Vão tomar mais uma grana da galera, além de tomar a terra. Isso é um ataque frontal ao produtor rural, ao homem do campo, que já sofre com a burocracia, com a desregulação cambial do Brasil e a falta de incentivos. Mas agora me diga uma coisa, quem vai decidir se o incêndio é doloso, se o desmatamento é legal, se aquele local sofreu um ilícito ambiental? O STF. Incrível, né? A decisão afeta você e eles mesmos decidem se você foi afetado ou não. Bem-vindo ao Ministério da Verdade. Bem-vindo ao país onde a lei ela é colocada e moldada categoricamente para beneficiar aqueles que são amigos do rei. Parabéns para você, produtor rural, que foi enganado pelo PT e fez o L. E sabe o que é pior? É o desdobramento disso. O produto final, o arroz, o feijão, todos os insumos se tornam mais caros, porque a produção vai ter que investir ainda mais em drones, segurança, gravação, forças de segurança, para garantir e constituir provas de que eventual fato alienígena que aconteceu naquele ambiente não foi dado causa pelo próprio produtor, então por conta disso ele não pode perder a propriedade. Só que isso entra no custo da cadeia de produção e torna o produto final mais caro para você, consumidor. Imagina o seguinte, aconteceu uma queimada, o produtor luta até o final para acabar com o incêndio. Só que aí ele tem uma rixa com o vizinho por conta da cerca. Ou então aparece um maconheiro de uma ONG e resolve dizer que não, que o incêndio foi criminoso. E por conta disso, ele pode perder a propriedade. O que acontece? Ele perde, ele é multado, ele é violado. A produção hereditária que se arrasta há anos naquela terra que foi cultivada com muito suor de todos os antepassados daquele produtor, simplesmente é violada e perdida por uma decisão absurda de um comunista de toga. O pior, no despacho, Flávio Dino ainda cita manifestações da AGU, a Advocacia Geral da União, da PGR, a Procuradoria-Geral da União, pela adoção da medida. Ou seja, os órgãos de fiscalização e de defesa do ordenamento jurídico atrelados à presidência da República defendem essa medida. Ou seja, o próprio Lula defendeu essa medida. Essa medida é claramente uma política pública adotada pelo PT, uma política pública escolhida pelo PT, que naturalmente é chancelada por aqueles que fizeram o L. Dá uma olhada no texto da decisão.
A preservação ambiental revela-se componente indispensável à regular fruição do direito de propriedade, cuja validade constitucional está condicionada ao cumprimento de sua função social. Essas foram as palavras do Flávio Dino, mas parece um discurso típico de um piquete do MST. O mais incrível, a decisão se dá no âmbito de uma ação movida pelo partido Rede Sustentabilidade, um partido que não bateu a cláusula de barreira, que é um partido moribundo, chefiado pela Marina Silva, que está umbilicalmente ligada a essa decisão para violar a propriedade. Então todos aqueles que de alguma maneira fazem parte da Rede Sustentabilidade têm uma parcela de culpa sobre essa decisão que viola a sua propriedade. E não se engane, meu amigo, isso não é sobre proteger o meio ambiente, isso não é sobre proteger as girafas da Amazônia, não é sobre proteger a fauna e a flora, isso é sobre violar a propriedade privada, criar mecanismos de benefícios para os invasores de terra, fomentar e incentivar uma política pública que o PT, a esquerda e os comunistas defendem há décadas. Isso é a consagração de uma política que eles tentam implementar há anos. Só para você ter uma ideia, segundo os MAP Biomas, 30,8 milhões de hectares foram queimados no Brasil, sendo 73% de vegetação nativa. É uma área maior do que o território total da Itália. No Brasil, a Itália inteira foi queimada. E nessa lei, a Itália inteira seria desapropriada. Só para você ter uma ideia, a Amazônia liderou com 17,9 milhões de hectares. E aí vem a pergunta, mas quantos destes incêndios foram dolosamente causados? E quantos desses incêndios foram causados pelos proprietários que, em algum momento, resolveram incendiar a própria propriedade? Afinal de contas, é comum, né? O cara chega, não, vou queimar minha casa hoje, vai ser legal. É o que acontece? A resposta é meio óbvia, né? É claro que não. Agora, qual percentual é queimado por traficantes, por grileiros, por grupos organizados que lucram com o caos? E por que não? O MST poderia vir a criar uma milícia de incêndios para queimar propriedades para eles se apropriarem depois. Tem inclusive matéria dizendo de ligação para a segurança feita desses grupos pelo PCC, o que é extremamente perigoso. Quando a gente está falando de MST, PCC, PT e violação da sua propriedade, qualquer coisa é possível. Esse tipo de decisão, até alguns anos atrás, era impensada e hoje é uma realidade. Antes, o MST invadia a propriedade, montava barraca, culpava o governo, pressionava o governo para roubar a propriedade. Agora nem isso eles precisam mais fazer. Basta acender um fósforo. E pior, o Flávio Dino equiparou as queimadas a uma pandemia para justificar medidas extremas, o que é uma passada de pano para o desserviço feito pela Marina Silva à frente do Ministério. E também uma justificativa para a decisão do próprio STF que autorizou a abertura de créditos extraordinários, um gasto de 414 milhões de reais para combater queimadas, que nunca trouxe resultado. A sensação que fica para nós é que o Lula colocou o Flávio Dino no STF justamente para atender os próprios anseios do Lula, do PT e de toda a corte de governo. O que também não é de se estranhar, a gente imaginava que era isso que ia acontecer quando ele foi nomeado. O que nós temos é o Estado, mais uma vez, se colocando acima do indivíduo sob o argumento de interesse social, função social e toda aquela pataquada que eles sempre falam. Um outro ponto de hipocrisia é que o Dino fala que tem que proteger a Amazônia e o Pantanal. Mas cadê a mesma energia empenhada para investigar as ONGs que lucram e roubam e praticam corrupção e exploram naquele ambiente? E vamos lembrar, o Lula exaltou o Dino dizendo que conseguiu colocar um comunista na Suprema Corte. Dá uma olhada. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Puseram um comunista na corte e colocaram uma raposa para tomar conta do galinheiro e estão roubando até a propriedade do galinheiro. É isso que acontece numa gestão PT, numa gestão ideologizada que não te respeita, não respeita a propriedade. Rede Globo, os artistas globais, toda aquela patota intelectual gastou os seus parcos neurônios para construir uma narrativa de que Lula é o pai dos pobres, iria acolher todo mundo, defender os mais necessitados, organizar a economia e que o Lula 3 seria melhor que o Lula 1 e o Lula 2. A questão é que nós dizíamos, o Lula 3 vai ser o pior dos governos do Lula. Um governo completamente pautado pela agenda ideológica da esquerda, completamente pautado em violar a propriedade, em violar os princípios e garantias constitucionais,
em violar tudo que nos é caro e importante. E aí está o resultado da gestão PT.